Meus irmãos, olá o pessoal aí do canal Palavra de Luz e também do grupo Casais Blindados, Família Abençoada. Hoje eu estou passando aqui para falar com vocês sobre o tema da prevenção ao suicídio, fazendo um paralelo com um relacionamento, seja de forma social do lado de fora, as pessoas do lado de fora, e o relacionamento também conjugal. Eu quero ler um texto com vocês aqui, sem mais delongas. Gênesis capítulo 30, versículo 1 e 2 diz assim: Vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dai-me filhos, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: Estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? Olha só que história. A Bíblia nos fala sobre que Jacó, ele trabalhou 7 anos para ter a Raquel como esposa. Naquela época, o casamento era arranjado, assim como alguns lugares ainda são assim. Casamento arranjado. E Jacó trabalhou 7 anos para ter Raquel como esposa. Mas o que aconteceu? O sogro dele, né, Labão, não deu Raquel, deu a Lia como esposa. Não era o que ele queria, mas era o que ele tinha. Enfim, o sogro disse: se você quiser Raquel, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. E ele trabalhou mais 7 anos para ter a Raquel como sua esposa. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é que aqui nesse texto de Gênesis 30, a Bíblia nos fala que nós vemos aqui uma situação complicada. Naquela época, né, segundo aquela cultura, o homem podia ter 2 esposas, segundo a cultura. Tá? A cultura bíblica era aquela cultura naquela época. Mas nós vemos aqui que a Raquel, ela não podia ter filhos. Ela não podia dar filhos. Ela era estéril. Isso estava atrapalhando a vida social dela e a vida conjugal. E são 2 coisas aqui que eu vejo e eu quero trazer para você nesse vídeo aqui. 2 coisas que podem destruir o relacionamento. E aí eu quero falar do relacionamento conjugal. A questão da autoestima, que é algo que pode destruir o relacionamento conjugal. A autoestima baixa. O que é a autoestima? A autoestima é a maneira, a psicologia explica, que é a maneira como você se vê, a maneira como você se sente, independente da opinião dos outros. Embora nós sabemos que a opinião das outras pessoas, elas influenciam conosco. Ela vai nos influenciar. Mas uma pessoa que é bem definida, uma pessoa que tem autoestima elevada, por mais que as pessoas venham falar qualquer coisa, ela está bem com ela mesma. Então isso é importante. Agora, nós vemos aqui que a Raquel, ela começou a ter inveja, ela começou a se comparar. É outra coisa aqui que quero trazer nesse vídeo, que destrói o relacionamento, que é você comparar-se a outra pessoa. Às vezes, igual no caso aqui, podia se casar com 2 esposas, mas existem, por exemplo, cônjuges que ficam se comparando com outro casal. E isso destrói o casamento, destrói o relacionamento. Porque cada casal é cada casal. Cada casal tem a sua sistemática, o seu sistema, tá? Então nós vemos aqui acontecendo o seguinte, que a Raquel, ela tem inveja, ou seja, ela começa a comparar com a irmã dela. E existem muitos casais que se comparam a outros casais. Isso traz prejuízo,
ao relacionamento. Uma outra coisa também que traz esse desgaste e pode trazer a destruição no relacionamento, e aqui falo relacionamento conjugal, é a questão da pessoa se autocancelar. Veja bem que ela, devido a não ter condições de dar filhos para ele até aquele momento, ela começa a se autocancelar. Porque naquela época, o homem, a sociedade via a mulher como procriar, né? Uma fonte de procriar. E ela estava se autocancelando. Veja bem que Jacó ele havia trabalhado 7 anos e o objetivo era ter casado com ela. Isso mostra, e até a Bíblia fala, que Jacó amava mais a Raquel. Mas ela, devido não poder dar filhos, e a sua irmã Lia, ou Leia, estava dando filhos, ela se autocancelava, começava a ter inveja, e isso estava minando o relacionamento de Jacó com Raquel. E existem muitos relacionamentos, muitos casais que estão se desgastando por causa dessas situações que eu falei aqui. A autoestima baixa, tá? Tanto o homem quanto a mulher que não se valoriza, a questão do se cancelar, né? Se autocancelar, e a questão de se comparar, ter inveja das outras pessoas e se comparar com outras pessoas. Então isso traz, vai minando, né? Traz consequências negativas e vai minando o relacionamento. Então que você possa estar meditando nessa palavra e que você possa estar buscando fazer o contrário. Saiba que você tem valor diante de Deus, seja você homem, seja você mulher, né? Você que é casado, que é casada, você tem um valor. Você não precisa se cancelar por causa do seu cônjuge. Se você é noivo, noiva, já vai aprendendo isso. Você não precisa se cancelar por causa do outro. É claro que quando você casa, você tem uma responsabilidade com a outra pessoa. Mas isso não quer dizer que você vai deixar de fazer as coisas que você gosta, que são boas para você, só que você vai fazer pensando também na outra pessoa, tá? E antes de casar, já precisa alinhar essas coisas. Por exemplo, existem casos que a pessoa casa, ela não pode fazer um curso, ela não pode estudar, não pode sair para lugar nenhum. Eu não estou dizendo que a pessoa vai ficar presa, não é isso. Ou também vai ficar solta por aí como se estivesse solteiro. Não é isso que eu estou falando. Mas a pessoa, ela também, ela tem a vida dela, tá? E casou e vai estar somando junto com a outra pessoa. Não vai se auto-cancelar. Eu acho que deu para vocês entenderem aqui um pouco o que eu estou querendo dizer, trazer aqui nessa mensagem para vocês. Tá? Existem até situações igual a Raquel aqui, me dá-me filhos, senão eu morro. Ou seja, estava se autocancelando. E existem até pessoas que, como estamos aqui nesse Setembro Amarelo, pessoas que acabam tirando a sua própria vida, e seja casado ou não, porque a autoestima dela está muito baixa e ela vai se cancelando, fica comparando a vida dela com a dos outros. Isso até mesmo por causa aí da internet, entra lá nas redes sociais, começa a se comparar. Olha, eu tô aqui trabalhando, fulano tá lá agora na praia, tá comendo camarão, eu tô comendo aqui ovo. Começa a se comparar, que isso é uma comparação, né? Começa a se comparar a vida dos outros. A vida dos outros é a vida dos outros. Começa a olhar para você e a valorizar as suas conquistas. Isso é muito importante. Mas esse é um assunto que nós vamos falar sobre valorizar as conquistas no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Grande abraço, esse foi mais um Momento Palavra de Luz e até a próxima.